Olá pessoal, tudo bem? A ideia aqui hoje é a gente fazer uma revisão da teoria de tabela de mergulho que foi apresentada no curso. E como esse material vai ficar temporariamente disponível no YouTube, eu preciso fazer só alguns disclaimers. O primeiro é que esse material é destinado aos alunos de mergulho do curso de formação de mergulhadores de águas abertas e que não existe forma segura de aprender mergulho sem ser através de um treinamento formal completo, planejado por uma certificadora autorizada, uma certificadora reconhecida e instrutores autorizados. Disclaimer feito, né, a gente pode seguir aqui com o material. A ideia aqui é que a gente consiga planejar 3 mergulhos consecutivos. E eu preparei esse diagrama aqui no Excel de forma que a gente consiga ver praticamente todas as variáveis que a gente consegue extrair na tabela ERDP. Antes de fazer o exercício, eu só gostaria de lembrá-los quais são as condições que a tabela funciona. Existem situações que ela funciona, situações que ela não funciona e situações que ela precisa de ajuste para poder servir com o propósito de nos mostrar a relação de profundidade, tempo e nitrogênio residual que a gente tem no corpo. Como a gente viu no curso, a tabela ela foi desenvolvida para o mergulho no nível do mar ou até 300 metros de altitude acima do nível do mar. Qualquer mergulho acima dessa altitude, a gente precisa fazer alguns ajustes na tabela e, portanto, os dados que estão aqui não servem para mergulho em altitude. A tabela também mostra o que fazer caso a gente desrespeite o tempo máximo para uma determinada profundidade, que seria a descompressão de emergência. Que a descompressão de emergência só não confunde com parada de segurança. Parada de segurança é uma parada de 3 minutos a 5 metros que a gente faz para aumentar o conservadorismo do mergulho. Uma descompressão de emergência, por outro lado, é um procedimento de emergência, uma vez que a gente desrespeitou a tabela e ela torna-se obrigatória. Parada de segurança, ela é opcional, muito recomendada. A descompressão de emergência, ela é obrigatória, caso a gente tenha suprimento de ar. Quanto tempo, o que fazer? Tudo especificado na parte de trás. Só lembrando, se a gente estourou o tempo em até 5 minutos, a gente faz uma descompressão de emergência por 8 minutos. Se a gente passou o tempo da tabela mais que 5 minutos, é uma descompressão de emergência de 15 minutos ou até o suprimento de ar permitir. A tabela também fala o que a gente precisa, quanto tempo a gente precisa para pegar um voo. A comunidade do mergulho entende que o mais conservador é esperar sempre 24 horas. Porém, no algoritmo preparado no desenvolvimento da tabela, ela especifica 2 situações diferentes com tempos um pouco menor. Segundo a tabela, caso a gente faça um único mergulho, a gente precisa esperar 12 horas para poder embarcar num avião. Se a gente fizer 2 mergulhos ou mais, ou mergulhar por dias consecutivos, a gente precisa esperar 18 horas. Para evitar erro, mais conservador, esperem 24 horas. Porém, numa prova de tabela, o que vale é a informação da tabela, não o que a comunidade do mergulho pratica. A tabela também especifica qual que é a velocidade de subida máxima segura, 18 metros por minuto. Aqui eu gostaria também de lembrá-los que quanto mais devagar a subida, menor a chance de doença descompressiva. Hoje o número aceitável é 9 metros por minuto, é um número bastante conservador e bastante seguro. A tabela, ela também especifica, dentro do algoritmo, que numa sequência de mergulhos, o primeiro mergulho tem que ser mais fundo do que os mergulhos subsequentes. Ou seja, a gente sempre faz mergulhos cada vez mais rasos. Ponto importante também,
que se a gente estiver planejando mergulhos em águas frias ou situações extenuantes, a gente planeja o mergulho como se a gente tivesse 4 metros mais profundo. Isso é uma camada mais de conservadorismo para evitar doenças descompressivas. E, finalmente, a tabela de mergulho RDP, existe uma regra que chama regra WXYZ. O que isso significa? Na aula a gente viu os grupos de pressão, a gente viu as profundidades, os tempos, etc. Os últimos grupos de pressão, caso a gente acabe um mergulho neles, a gente obrigatoriamente precisa esperar 1 hora para o próximo mergulho, se a gente cair no grupo WX. WX, apenas isso. E a gente precisa esperar 3 horas se a gente cair no grupo de pressão Y ou Z. Aqui, gostaria de lembrá-los, toda vez que estiver planejando um mergulho, isso aqui foi só um resumo, todas as condições necessárias para o planejamento estão escritas na parte de trás da tabela. É muito comum você ver mergulhadores recém-formados ou alunos quando estão fazendo algum exercício esquecer que todas essas regras já estão escritas na tabela, tá? É só consultá-las e aplicá-las. Bom, finalmente vamos para o exercício. Aqui como eu tinha falado, a gente vai simular, e eu vou simular com vocês 3 mergulhos consecutivos. Só lembrando alguns nomes que estão na tabela. Tempo real de fundo. Tempo real de fundo é o tempo que, propriamente dito, a gente estava embaixo d'água mergulhando. Isso é 100% verdade e vira um tempo total de fundo no primeiro mergulho, porque a gente ainda não tem o tempo de nitrogênio residual. Só lembrando, o tempo de nitrogênio residual é o tempo de nitrogênio que o nosso corpo ainda tem de mergulhos anteriores. Então aqui, pegando o mergulho 1, a gente começa no grupo de pressão A. Depois de um mergulho, a gente vai sair num grupo de pressão que eu ainda não sei qual. Após um intervalo de superfície de 1 hora, a gente vai ter um novo grupo de pressão. Com este novo grupo de pressão, a gente vai começar um novo mergulho de 15 metros por 25 minutos. Aqui ainda a gente vai ter algum tempo de nitrogênio residual para descobrir. E para a gente ver o tempo total de fundo, a gente vai precisar somar o tempo real de fundo, que é o tempo que a gente efetivamente mergulhou, tempo de nitrogênio residual do mergulho 1, para chegar no tempo total de fundo. Aqui eu vou aproveitar, quando chegar nesse momento, eu vou revisar o que também é o limite não descompressivo. E depois daqui a gente vai fazer uma brincadeirinha, dificultar um pouquinho mais as coisas para o mergulho 3. Então vamos lá. Pegando a tabela, eu gostaria que vocês chegassem. Qual que é o grupo de pressão de um mergulho feito a 25 metros por 20 minutos? Aqui eu vejo que não tem o 25. O 20 minutos, desculpa. Eu só vou ter o 21. Então aqui a gente aplica aquela regrinha. Se a gente não tem um determinado tempo, por conservadorismo, a gente pega o tempo maior subsequente. Isso também vale para a profundidade. Se a gente estiver planejando uma profundidade que não está na tabela, a gente considera a próxima imediatamente maior. Então aqui a gente vai planejar, em vez de por 20 minutos, por 21 minutos. Cruzando profundidade, tempo, a gente chega no grupo de pressão K. Putz, perfeito. Agora, uma vez que a gente chegou nesse grupo de pressão, a gente vai seguir pela lateral, ver o tempo de intervalo de superfície e jogar para baixo na tabela para ver qual que é o nosso novo grupo de pressão. Seguindo aqui na tabela, grupo K, por 1 hora, descendo, eu chego no grupo de pressão C. Aqui, caso você tenha alguma dúvida, depois só me chama no privado, a gente conversa e resolve qualquer dúvida que vocês venham a ter. Legal. Antes do segundo mergulho,
ou seja, logo após o intervalo de superfície, eu reduzi o grupo de pressão, o grupo de nitrogênio residual, o grupo de pressão, para a letra C. Agora a gente vai para a parte de trás da tabela. A gente vai achar o grupo de pressão C e vai descer até a nossa profundidade do próximo mergulho, que são 15 metros. Descendo, descendo, descendo. Aqui a gente também não tem 15 metros, a gente vai precisar pegar 16 metros, que é o próximo dado da tabela. Quando a gente chega nos 16 metros, ele nos dá um quadradinho com duas cores, branca e azul. E a gente chega no seguinte: eu tenho 17 no branco e tenho 55 no azul. O que quer dizer esse 55? 55 é o limite não descompressível, é o tempo máximo que eu vou poder mergulhar nessa nova profundidade, uma vez que eu já tenho nitrogênio residual equivalente ao grupo de pressão C. Legal. Bom, como que eu vou saber aqui? Só deixa eu escrever minutos aqui para ficar bem claro. Legal. Qual que é o tempo total de fundo? É os 25 minutos de mergulho que eu vou fazer, mais os 17 do tempo de nitrogênio residual do mergulho 1. Então a gente chega aí num total de 42 minutos de tempo de fundo total. Posso fazer esse mergulho? Podemos, porque 42 minutos, que é a soma do tempo, o tempo real de fundo, mais o tempo de nitrogênio residual, os 42, é menor do que o limite não descompressivo, informado pela tabela. Outra forma de ver isso: 42 minutos é o tempo total de fundo. Volta lá na primeira tabelinha. 16 metros, porque não tenho 15. Eu posso mergulhar até 72 minutos, caso fosse o primeiro mergulho. Se eu pegar 17 mais 55, eu chegaria exatamente nesse mesmo valor de 72. Então, resumindo, 42 minutos pode fazer esse mergulho. Legal. Qual que é o novo grupo de pressão? Tabela 1. A gente volta para a primeira tabela. A gente está fazendo um mergulho de 25 minutos, porém somando os 17 de nitrogênio residual. 42. Eu vou descer na profundidade de 16 metros até o tempo 42. Ah, olha só, 42 tem. É o grupo de pressão N. Até aqui, a gente resolveu praticamente a gente cobriu praticamente todas as possibilidades de planejamento de mergulho. Aqui a gente pode brincar com as variáveis. Tabela, são 4, 5 variáveis definidas. Aqui, para resolver problemas, a gente sempre vai ter 3 e vão nos pedir uma quarta. E aqui eu gostaria de fazer esse exercício com vocês. Vamos supor que a gente quer fazer um mergulho a gente já fez o mergulho 1, já fez o mergulho 2, e a gente quer, e a gente já sabe, não estamos vendo se a gente pode ou não, a gente vai planejar, dado a situação do mergulho 1 e mergulho 2, para fazer o mergulho 3 a 15 metros por 30 minutos. Quanto será que eu preciso de intervalo de superfície para que eu consiga, uma vez que hoje eu estou no grupo de pressão N, eliminar nitrogênio bastante para que eu faça um mergulho de 30 minutos com segurança? Bom, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai na parte de trás da tabela, a gente vai procurar a profundidade que a gente gostaria de fazer. 15 metros, não tem, desce por 16. A gente vai na linha azul, exatamente o limite não descompressivo, ou seja, é o tempo máximo que eu posso ficar.
Se a gente ir pelo azulzinho, a gente vai aumentando o tempo. Ó, grupo de pressão W, eu posso ficar 2 minutos nos 16 metros. U9, T12, 30. 30 minutos é exatamente o grupo de pressão N, que foi o que eu saí aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu conseguiria imediatamente voltar para a água, trocar o cilindro, etc., comer alguma coisinha, né? Mas imediatamente eu consigo fazer outro mergulho, que eu ainda estou dentro do limite não descompressivo. Vamos dificultar um pouquinho a brincadeira. Vamos passar para 50 minutos. Ah, legal. Agora saí do mergulho, estou no grupo de pressão N. Em vez de 30 minutos, eu vou fazer um mergulho de 50 minutos a 15 metros. Legal. Mesma lógica. Parte de trás, 16 metros, na cor azul, que é o limite não descompressivo. Eu vou indo para a direita até chegar num número maior que 50. Cheguei no número 51, grupo de pressão E. Ah, bacana. Então aqui eu já tenho uma resposta. Para poder fazer o próximo mergulho, eu preciso chegar no grupo de pressão E. E quanto tempo da coluna N, do grupo de pressão N, para o E, eu preciso? A gente vai voltar na parte da frente da tabela. Nessa parte que mostra tempo, a gente vai pegar grupo de pressão N e vai indo para a direita até cruzar com o grupo de pressão aqui embaixo, E. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar em 2 valores. Só deixa eu olhar aqui na tabela. Legal, eu cheguei num quadradinho que é 52 minutos, 52 minutos e 59 minutos. O que isso quer dizer? Qual que é o tempo mínimo que eu preciso para sair do N para o E? O mínimo é 52 minutos. E com isso a gente conclui o exercício aqui. Qualquer dúvida que tenham, por gentileza, vocês têm meus contatos, só me ligar, estou à disposição. Valeu, abraço.